Caramba, o Lula não aprendeu nada, ele anda com os mesmos ladrões do escândalo do Petrolão hoje. Ele fez o maior estelionato eleitoral da história do país, porque ele está deixando o povo acreditar que todo o mal do mundo é o Bolsonaro e que nós vamos derrotando o Bolsonaro, o paraíso desce com picanha e cerveja para todo mundo, o que é uma grosseira mentira. Ele não tem a menor noção do tamanho do buraco. Fala, galera do Tema é Quente, Ciro Gomes e as suas críticas ao presidente Lula e ao PT. Será que tem algo de verdade no que ele diz? Vamos analisar junto nos bastidores dessa treta política e o que Ciro Gomes chama de farsa por trás das figuras de Lula e sua turma. Não saia daí porque vem mais treta. Lula nunca foi inocentado nas condenações que recebeu. Olha como é chocante. O que aconteceu? Passou 5 anos, a imprensa parou de prestar atenção, muita grana, muito advogado poderoso, muita influência nos tribunais. Descobriram 5 anos depois que o juiz Sérgio Moro não era o cara encarregado de julgar o Lula. Então anula tudo, começa tudo de novo em Brasília. Só que o Lula inteirou 75 anos, aí tem outra lei que diz que o cabo mais velho de 75 anos não vai mais ser condenado. Então o que fizeram? Absolveram? Não. Arquivaram. Porém, o que o Lula fez mesmo foi pegar 43 bilhões, Emílio, 43 bilhões dos cofres públicos, meteu no bolso dos empresários de educação privada, fiéis, e deixou milhões de garotos começando a vida devendo 150, 200 mil reais, puxando os cabelos porque não tem como pagar. Veja bem, nós entramos na Corte Internacional de Haia acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami agora. Dólar passando de R$6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad, isso tudo vai impactar muito pesadamente todos nós. Por isso a gente precisa prestar muita atenção, gente querida. Eu vou falar o que realmente foi apresentado para o povo brasileiro e o que nós devemos entender que está acontecendo no Brasil. Muita gente me pediu para comentar sobre o tal ajuste fiscal anunciado por Lula e Haddad na última semana. E, sinceramente, é uma das maiores falácias, uma das mágicas mais fuleiras que eu já vi. Não é possível. Fui mais fundo sobre isso na minha newsletter, O Brasil Desvendado. E vou tentar resumir aqui. Quem quiser saber mais, assina, é só acessar o meu site cirogomes.com.br. Vamos lá. O governo prometeu um ajuste fiscal, mas o que nós vimos na prática foi apenas um aumento no arroxo do salário mínimo, afetando diretamente os mais pobres, os aposentados e todos os que recebem, por exemplo, o BPC, como crianças autistas e idosos adoentados. Os beneficiários do INSS, os aposentados, mais ainda gravemente. A promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que saiu em todas as manchetes, não é para valer. Se for valer, é só para o ano de 2026, lá daqui 1 ano e meio. E o aumento de impostos para os mais ricos também só vai acontecer, e olhe lá, se acontecer, que eu duvido, lá na frente em 2026. Então, o que já está em vigor agora é o mero corte do salário mínimo, enquanto a banqueirada e os rentistas, a turma que vive da agiotagem oficial, continuam completamente tranquilos, ou mais ou menos. Além disso, o governo anunciou um pacote para economizar 327 bilhões de reais até 2030. Mas adivinhe, metade desse monte de dinheiro virá dos mais pobres. 110 bilhões serão cortados do salário mínimo e 42 bilhões na contabilidade da educação através do Fundeb. E o pior, a população vai ganhar o que os americanos chamam de peanuts, como dizem os americanos, apenas aquelas coisinhas menores. O governo também quer prorrogar a DRU, presta atenção, que retira apenas 30%, ou seja, quase 1/3 de todas as receitas da Previdência Social para alimentar os juros e o bolso sem fundo dos banqueiros. E, ao mesmo tempo, cortam 7 bilhões da Lei Aldir Blanc, que é fomenta a cultura, e ninguém fala nada sobre isso. Nem a mídia, nem a esquerda. Estamos vivendo uma crise fiscal realmente sem precedentes. O modelo econômico adotado desde 1999 é insustentável e apenas transfere a riqueza dos trabalhadores para uma minoria de rentistas que controla o poder político e a mídia. Em 2024, preste bem atenção, o Brasil registrou um déficit recorde de 1,93 trilhão de reais, sendo que 869 bilhões de reais
apenas com juros da dívida pública. E a dívida pública já ultrapassou os 9 trilhões de reais, crescendo quase 2 trilhões de reais neste governo Lula. A pressão dos credores está aumentando, encurtando os prazos e elevando os juros. O Brasil já paga os juros mais altos do mundo, o que eleva a inflação e o dólar. E ao invés de resolver, a política de juros só piora a situação. O déficit nas contas do Brasil com o estrangeiro, que são contas em dólar, também já é um dos maiores da história, 2% do PIB, o que faz o dólar subir ainda mais e eleva o preço dos produtos essenciais, como os remédios e aluguel. Sem crescimento, a dívida só aumenta e o povo paga a conta. Em 2025, a expectativa é que a Selic, a taxa de juros básica da economia, suba ainda mais, aprofundando a crise. O governo Lula e o PT estão comprometendo não só o presente, mas o futuro do Brasil com um modelo econômico falido e fracassado. Precisamos urgentemente de mudanças ou a situação só vai piorar. Juro muito alto é o verdadeiro câncer da economia brasileira. Meus amigos e minhas amigas, o Banco Central, agora, tem um novo presidente. Gabriel Galípolo assumiu e é indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas será que algo vai mudar na política de juros do Brasil? Será que algo vai mudar na sua vida? Nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouco para vocês o que esses juros altos significam para a economia do Brasil, das empresas e de cada brasileira e brasileiro. Assista o vídeo até o final, curta e compartilhe. Quem se lembra de Lula e o PT batendo dia sim e outro também na condução da política de juros do Banco Central, que até o final de 2024 era presidido por Roberto Campos Neto? Pois é, Campos Neto tinha sido indicado por Bolsonaro e, ao manter uma política de juros que interessa aos banqueiros e àqueles que vivem da exploração da agiotagem oficial, foi alvo de muitas críticas de Lula e dos seus porta-vozes. Mas, como eu sempre disse, essas críticas são apenas a velha e conhecida hipocrisia de Lula e do PT. Enquanto eles fingiam estar indignados, o Brasil seguiu pagando os maiores juros do planeta, alcançando o recorde de nada menos do que 918 bilhões de reais em pagamentos de juros apenas nos últimos 12 meses. Esse dinheiro saiu todo dos cofres públicos, esse dinheiro que não foi para a segurança, que não foi para a saúde, que não foi para consertar as pontes que estão caindo aí, matando gente no Brasil. Só juro. Mas presta atenção em um simples fato. Na campanha de 2022, quando eu também fui candidato a presidente, eu fui muito claro ao dizer que no meu primeiro dia demitiria o presidente do Banco Central, indicado por Bolsonaro. Já Lula e o PT prometeram para o baronato que iam manter o doutor bolsonarista à frente do Banco Central. Muitas críticas vieram sobre mim, dizendo que não era possível demitir por conta da tal autonomia do Banco Central. Mas isso é uma grande mentira que todo mundo em Brasília e na Faria Lima de São Paulo já sabe. Lula poderia sim, a qualquer momento, ter demitido Campos Neto, caso considerasse que ele não estava cumprindo as metas corretas e os objetivos do Banco Central. Isso é o que diz, mesmo abusivamente, a Lei Complementar número 179 de 2021, que passou na calada da madrugada, numa votação secreta, ali virtual, em plena pandemia, para atender o suborno dos banqueiros. Essa lei, mesmo com esse defeito todo, permite que o presidente da República demita o presidente do Banco Central por, aspas, desempenho insuficiente. Isso poderia ser feito com a aprovação do Conselho Monetário Nacional e da simples maioria do Senado. Lula teve todas as ferramentas legais para agir, mas escolheu não fazê-lo. Mas pior, Lula indicou todos os nomes agora para a diretoria do Banco Central entre 2023 e 2024. E todos, sem nenhuma exceção, votaram em todas as reuniões do Copom que define a taxa básica de juros, a Selic, da mesma forma que Campos Neto, o bolsonarista que saiu. Ou seja, já estava claro que Lula e o PT são íntimos do setor financeiro brasileiro que tanto lucra nas costas do nosso povo. Mas Lula, apesar de todo o seu discurso, a sua retórica, nomeou Gabriel Galípolo para suceder Campos Neto. Uma curiosidade para quem quiser saber quem é Galípolo. De 2017 a 2021, ele foi nada menos do que presidente do Banco Fator, ou seja, mais um banqueiro. E esse Banco Fator é um banco que atua muito em parcerias público-privadas
e privatizações. Foi ele quem liderou os estudos e o leilão de privatização da SEDAI, por exemplo, Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Mas Galípolo já demonstrou que continuará com a política de juros elevados, provavelmente aumentando ainda mais as taxas em 2025. 2 pancadas de 1 ponto cada uma já estão apalavradas na última ata que foi assinada por Galípolo. Já se está falando mesmo, vou repetir, em aumentar os juros para 15 pontos percentuais ao ano. Portanto, a manutenção dessa política não é apenas responsabilidade do Banco Central, mas uma escolha direta do governo presidido pelo presidente Lula. E os impactos dessa escolha são profundos para a economia real. Quando os juros ficam acima do lucro médio das empresas, a economia simplesmente para. As empresas enfrentam grandes dificuldades, não conseguem fazer investimentos, não geram novos empregos e a atividade econômica desacelera. Atualmente, mais de 7 milhões de empresas estão com contas negativas, sendo que cerca de 6 milhões e 500 mil dessas empresas são micro e pequenas, aquelas que mais sofrem com a falta de crédito e com os altos custos financeiros. Além disso, os juros altos geram um aumento significativo na inadimplência. Hoje, mais de 73 milhões de pessoas, meu irmão, anote esse número, mais de 73 milhões de pessoas estão com dívidas vencidas, humilhadas no Serviço de Proteção ao Crédito, no SPC e no Serasa. Isso significa que uma enorme parte da população está sem nenhuma condição de honrar seus compromissos financeiros. Cada um pensando que errou a mão porque errou no crédito. Não é não, é uma sequela grave dessa política malfadada de juros exorbitantes, que são os maiores juros do mundo. O que acaba levando a um ciclo de recessão, é o que eles estão encomendando, e diminui o poder de consumo das famílias. Os impactos disso se estendem também ao mercado imobiliário. Com os juros elevados, muitas pessoas não conseguem mais pagar suas prestações do financiamento da casa própria, o que levou a uma onda de inadimplência no setor. Só nesse ano que acabou de 24, mais de 40 mil imóveis foram a leilão porque as pessoas não conseguiram arcar com as dívidas do seu financiamento. Isso demonstra o quão profundo e abrangente é a crise gerada pela política de juros altos. Ao adotar esse modelo de juros elevados, Lula escolheu priorizar os interesses dos agiotas, dos grandes bancos, em detrimento do crescimento da economia e do bem-estar da população. Ele não apenas manteve a política monetária de seu antecessor, mas a reforçou ao nomear Galípolo, que segue a mesma linha econômica, o mesmo modelo desastrado. Em resumo, a alta dos juros que estamos enfrentando agora e a que provavelmente enfrentaremos neste futuro próximo são necessariamente uma escolha clara de Lula. Ele tem o poder de mudar essa política, mas preferiu mantê-la, mentindo ao povo ao dizer que faria diferente. Essa pancada de mais 2 pontos percentuais vai também falir os cofres públicos. É uma tragédia e nós precisamos pôr em debate essa discussão. E essa foi mais uma matéria aqui do canal. O que vocês acharam da crítica do Ciro Gomes contra o presidente Lula? Deixa aí nos comentários, que o seu comentário é muito importante para a gente. Não esquece de deixar um like, de se inscrever nesse canal e até o próximo vídeo.